que a gente tem visto? Assim, obviamente, tipo assim, o cenário está mudando numa velocidade não muito usual, né? Mas a gente tem três vetores que a gente tem monitorado com mais atenção. Assim. O primeiro é a questão de liquidez, que eu acho que é o vetor preponderante ao longo desses últimos anos. Assim, eu vou dar uma evidência anedótica assim, que a gente viu num estudo recente. A gente foi fazer uma regressão entre assim, a evolução de preços do índice S&P com a expansão de balanço dos bancos centrais do G5. Uhum. Assim, só para vocês terem noção, o R2, né, que é a medida de correlação entre os dados ali, de proximidade entre os dados, que a gente encontrou assim, nesse estudo foi próximo de 0,97, ou seja, praticamente a mesma coisa. Uhum. Então, assim, é um mundo onde você é totalmente dependente de liquidez. A gente acha que assim, o mercado hoje é um mercado totalmente viciado em liquidez. Toda vez que você ameaça extrair liquidez, foram feitas algumas tentativas ao longo da última década, após ali essa brincadeira começou após 2008, com o advento de QE, e a gente passou praticamente uma década inteira estimulando via monetária, e aí veio o Covid, veio o fiscal, e a gente não consegue sair dessa armadilha, né? Então, assim, é algo que a gente tem monitorado com muita atenção. Acho que quando você começou a perceber que tinha que você podia estar soltando o gênio da lâmpada, aquela questão de inflação, que o Márcio talvez seja o que melhor capturou o tema ao longo de 2022, você começou a ter uma ideia mais clara de que seria necessário você começar a extrair um pouco dessa liquidez do sistema. Começou a se fazer isso, a gente viu assim, as taxas de juros subindo numa velocidade que a gente não via há quase 4 décadas, né, no rate of change dessa magnitude. Acabou que você teve uma reprecificação dos ativos de risco muito em função disso. Claro, teve ali também o advento de guerra de Ucrânia, que era algo que a gente não via há muito tempo. Mas, assim, a gente viu como é que é o reflexo do mercado quando você tem uma tentativa de extração de liquidez, e a gente culminou aí com o início de uma crise dos bancos regionais aqui no primeiro trimestre de 2023. E aí o Fed tem que injetar liquidez novamente no sistema. Ou seja, o que a gente está vendo assim, é um mercado meio que refém dessa liquidez. Uhum. Então é uma preocupação da gente, que a gente monitora com muita atenção, né? E agora, após esse advento de resolução da questão do debt ceiling, pelo menos durante algum tempo, né? Uhum. Você gera agora assim, a possibilidade do Tesouro novamente encher o tanque e começar a emitir dívida para poder cumprir com as obrigações do governo americano. E à medida que você começa a emitir dívida, você começa novamente a drenar a liquidez do sistema, né? E assim, a expectativa que você tem de emissão de dívida no médio prazo aí não é pequena, entendeu? Então, existe aí uma expectativa de como é que vai ser novamente o reflexo dos preços dos ativos frente novamente a uma drenagem da liquidez. Eu não me surpreenderia que assim, esses discursos mais assim, hoje, ontem, de alguns dirigentes do Banco Central em relação a, tipo, vamos com calma, talvez a gente tenha que pausar e tal. Assim, eu não me surpreenderia que tenha alguma coisa a ver em relação ao que pode acontecer na hora que o Tesouro americano começar a emitir. Então, acho que o negócio está sendo feito meio que a 4 mãos ali, essa tentativa de acomodação. Longe de mim querer te interromper, mas só para dar um dado que você mesmo me passou há pouco, na semana o Tesouro tinha o quê? 37 bilhões de dólares só no caixa, né? Menor nível. No dia assim, 5 ia secar, daqui 4 dias ia secar por completo. Pois você tem assim, no calendário você tem uma expectativa de emissão de dívida, né, para poder cumprir com as obrigações de algo próximo de $1,5 trilhão de dólares até o final do terceiro trimestre desse ano. O que não a gente acha que vai ter que ser feito de alguma forma diferente, que senão, assim, não sei se o mercado comporta num ambiente como esse, né? Então, assim, é uma variável que a gente tem monitorado. A segunda variável que a gente tem monitorado é a questão de recessão, né? Que eu acho que é a recessão mais telegrafada que a gente viu aí na história, né? Uhum. E, assim, a gente está vendo uma dicotomia entre preços de ativos, assim, você tem de um lado, você tem o mercado de renda fixa, de juros, e o mercado de commodities sinalizando que você pode ter assim, uma desaceleração econômica na frente. Do outro lado, você tem o mercado de equities ignorando isso. Não só na parte de preço de ativo, mas também na precificação de risco. Você vê assim, o índice que mede o risco do ambiente de renda fixa, que é o MOVE,
próximo dos highs históricos aqui recentes, e o VIX, que mede o risco do mercado de equities próximo aos lows, né, vamos dizer, desse último período aí, dos últimos anos. Então, assim, realmente é algo que a gente tem que estar dando um pouco de atenção, e a gente está começando a ter uma ou outra evidência anedótica, assim, empresas reduzindo o guidance para esse próximo trimestre, assim, mais do setor de consumo. A gente teve assim, outra assim, uma análise interessante, foi a Costco, que é uma varejista, como se fosse uma açaí aqui, no call da semana passada, falando, olha, a gente está percebendo um padrão que a gente percebeu em outras recessões ali, que é o consumidor começando a migrar, pré-recessão ele começa a migrar de proteína, ele sai da carne bovina para frango, para porco, né, e tal. Aconteceu isso na recessão ali do início do milênio, ali, 2001, 2002. Aconteceu na recessão 2008, 2009 e está começando a acontecer agora novamente, nas últimas semanas. E ainda falou assim, eles ainda estão migrando ainda não só para o frango e para a proteína de porco, de suína, mas também para enlatado, que ainda é mais barato, né? Então pode ser talvez assim, o consumidor começando a se precaver para um cenário um pouco mais adverso à frente, ele já está ficando sem poupança. Uhum. Então assim, uma outra evidência anedótica que a gente tem monitorado. E o último, assim, e a última questão, né, que a gente tem olhado também com atenção ali, é essa discussão em relação à precificação de ativos, né, em renda variável. Você está tendo alta esse ano aí totalmente exportada para um grupo muito restrito de empresas, né? E aí eu prefiro, a gente vai debater, porque senão a gente vai se alongar, só eu falo o máximo que pode falar. Tem até dado de cartão de crédito que você citou. É verdade, também, verdade. Né? Assim, essa última semana a gente recebeu alguns dados de cartão de crédito, né? De um estudo onde você começa a perceber um incremento do nível de inadimplência, começando pelo aquele bucket de 20 a 30 anos de idade, depois 30 a 40, você já está começando a ter níveis de inadimplência similares a que você teve assim, pós-crise 2008, 2009, né? Pós, né? Não digo no auge da crise, mas pós-crise ali, que é o nível mais alto nos últimos 10 anos aí. Então, assim, a gente está tendo alguns alertazinhos começando a surgir, apesar de você ainda ver o mercado de trabalho bastante apertado, você vê assim, diversos indicadores ainda mostrando uma certa resiliência, mas assim, no horizonte a gente está começando a ver nuvem, entendeu? Sim. Então a gente tem ficado um pouco mais preocupado em relação a isso.